Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um vídeo do livro de Marcos. Hoje a gente vai estudar o capítulo 10, do verso 23 ao 27. E o contexto de hoje é sobre o perigo das riquezas. Essa passagem ela acontece no momento em que Jesus está saindo da Judeia para Jerusalém. E nesse momento aqui que ele está a caminho de Jerusalém, um jovem rico o aborda e faz uma pergunta que muitos têm dúvida. Antes de eu entrar nesse contexto, eu gostaria de ler o texto do 23 ao 27 para poder a gente pegar do começo, do contexto. Então vamos lá. Do verso 23 diz o seguinte: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. No 25 diz: É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém, meus irmãos? Então a gente sabe que tudo para Deus é possível. E a gente vai entrar agora no contexto desta passagem. Essa passagem ela começa no verso 17 e fala sobre o jovem rico. Quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, com alguns discípulos, além dos 12, né? Esse jovem o aborda e se curva diante dele e pergunta: Mestre, o que faço, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus começa a dialogar com ele, e Jesus vai diretamente para recitar os 6 mandamentos. Aí Jesus pergunta, no verso 19, diz: Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Jesus falou aqui uma sequência de 6 mandamentos que se encontra no Antigo Testamento. E na sequência, o jovem conversando, ele disse para Jesus que observa a lei, né, a lei de Deus desde a infância dele. Então Jesus, conhecendo o jovem em sua essência, com a sua infinita sabedoria, Jesus foi diretamente na ferida. E no verso 21, o texto diz assim: E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Aí Jesus aqui ele vai dar uma sequência de 5 imperativos. Ele vai dizer: vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Veja só, ele está trocando aí o tesouro da terra pelo tesouro do céu. Então, vem e me segue, ou segue-me. E no 22 aqui, o texto fala que o jovem ficou triste, muito triste, saiu, porque ele era proprietário de muitas propriedades, ele era dono de muitas propriedades, era rico. Então o texto não fala o que era que esse jovem tinha, também não fala o nome desse jovem. E aí Jesus entra aí no 23, falando aí sobre o perigo das riquezas.
O jovem ele sai triste porque ele não entende o que Jesus quis dizer. Ele, assim como eu ou você, né, se ouvisse algo desse tipo, né, da boca de Jesus, da boca de qualquer pessoa, qualquer um ficaria ou triste, ou também ficaria meio pensativo, ou meio aéreo, sei lá. É uma situação difícil, porque é preciso muita fé para poder aceitar um desafio desse que Jesus propôs a ele. É preciso muita fé. Se esse jovem tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, como o Senhor Jesus fala na parábola do grão de mostarda, ele teria largado tudo ali naquele momento e teria aceitado Jesus e iria dizer: sim, Senhor, irei fazer isso. Porém, assim como nós, esse jovem também era humano. Eu não estou defendendo o jovem, eu também não estou dizendo que ele está certo. Eu estou falando que o que aconteceu com ele foi algo natural. E essas coisas naturais que acontecem com qualquer pessoa, eu acredito que Deus perdoa, porque ele nos fez assim. Ele conhece os nossos defeitos, ele conhece as nossas limitações. E assim, Deus ele tem uma misericórdia infinita, além da sabedoria, da bondade, do amor. Então, assim, qualquer problema que qualquer um causar, Deus perdoa. Jesus fala, né, que as pessoas podem falar o que quiser ou fazer o que quiser com ele, só não blasfeme contra o Espírito Santo, porque aí não há salvação. Então veja, né, que leque, né, Deus abre para nós, que como é que se diz, que assim, tamanha abertura que ele nos dá de espaço, né, que eu falo, para que a gente erre e consiga pedir perdão, consiga se arrepender, consiga voltar para o caminho, e a gente ainda não agradece a Deus. É muita graça que Deus nos concede todos os dias, né? A gente tem que aprender de Jesus, porque Jesus, ele, com o seu ministério, ele mostrou como cada pessoa deve agir diante de cada situação ou circunstância da vida. Jesus, assim como qualquer ser humano, ele teve todos os defeitos. Aliás, ele teve todos os desafios, ele teve todos os obstáculos da vida para que ele pudesse caminhar. Mas a comunhão entre ele e Deus Pai era tão grande e sempre será tão grande, que ele conseguiu resistir a tudo e a todos e concluiu todo o seu ministério. E hoje ele está à destra de Deus Pai, reinando, porque ele merece. Ele não está nesse posto porque ele é filho de Deus. Ele está nesse posto porque ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, porque ele é merecedor. Então, eu acredito que o texto por si só já fala. A gente falou aqui de como é difícil, né, um rico entrar no reino de Deus. Isso aqui não está dizendo que só porque você é rico, você não vai entrar no reino de Deus. Não é isso. Jesus em nenhum momento quis dizer isso. O problema não é a riqueza. O problema é você colocar a riqueza acima de Deus. Quando eu falei que esse jovem, ele não tinha entendido o que Jesus tinha falado, o que Jesus tinha propondo para ele, foi porque ele
ele estava negligenciando um mandamento, o principal mandamento, que é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, que é adorar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Esse jovem, ele estava negligenciando esse mandamento. Por quê? Porque ele estava colocando a sua riqueza acima do mandamento de Deus, acima de Deus. Veja que Jesus foi na ferida. Quando Jesus falou sobre ele vender as riquezas dele e dar aos pobres, ele travou. Por quê? Porque é fato que isso que eu estou trazendo aqui à tona é verdade. Porque se ele não confiasse tanto na Bíblia, talvez ele tivesse até falado alguma coisa aqui, mas o texto não fala. Ele não diz mais nada, apenas ele entristece e sai. Ele sai porque praticamente aqui ele não conseguiu raciocinar bem. Talvez esse jovem lá na frente, ele tenha se convertido, ele tenha feito até isso mesmo, né? Ter vendido tudo, mas eu não tenho base bíblica para afirmar essa situação, né? Para fazer essa afirmação, eu não tenho. E ninguém tem essa base bíblica, porque o texto aqui é limitado, a não ser que Deus nos dê, né, uma revelação e diga que esse jovem foi fulano e que lá na frente ele se converteu. Mas até aqui eu não posso fazer essa afirmação. E esse jovem, ele de fato ele estava colocando as riquezas acima de Deus. Por isso que Jesus diz, né, que ele fala 2 vezes aqui: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele está se referindo a essa questão de você colocar a riqueza acima de Deus. Não pode. A gente não pode colocar nada acima de Deus. Deus, ele é maior. Deus, ele é o único, maior e todo-poderoso. Ninguém está acima dele. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, assim, em hipótese nenhuma, alguém deve pensar algo desse tipo. E no 24, Jesus diz, para os que confiam, ele diz: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Agora ele está falando daqueles que confiam na riqueza. Veja que o texto ele se relaciona aqui, né? Ele tem uma ligação de um verso para o outro. Primeiro ele falou daquele que tem riqueza, e agora ele está falando daquele que confia nas riquezas. Então, porque o sentido aí é realmente confiar mais nas riquezas do que no próprio Senhor Jesus ou no próprio Deus Pai, que os dois são um só. Então, o problema aqui é em quem você confia. Jesus diz que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, se você depositar tesouro na terra, o seu coração vai estar na terra. Se você depositar tesouro nos céus, o teu coração vai estar nos céus. Ele vai te levar, vai te conduzir pela palavra até o reino de Deus. Porque essa é a promessa. É isso que Jesus vem ensinou e continua ensinando até que ele volte para nos buscar, para buscar a sua igreja. Mas muitos resistem à verdade. Muitos preferem acreditar no que vem na cabeça ou no que ouvem de forma absurda, né? De forma paralela com qualquer outro noticiário que acontece no dia a dia. Então, assim, a verdade está aqui, né? Em nossas mãos. A gente hoje tem muitas opções de ouvir a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus. Só basta a gente buscar, só basta a gente, quando buscar, aceitar e se converter. Se não houver conversão, você não tem condições de, nem eu nem você,
temos condições de ir para o reino de Deus. A conversão, ela não se resume apenas no ato simbólico de você se banhar nas águas e dizer que se batizou e agora é cristão. Não é isso. Aquilo é, como eu falei, é um ato simbólico. Você tem que se converter em espírito e em verdade. E isso parte de dentro para fora. O seu coração, quando você declara que Jesus é o seu Senhor e Salvador, né, da sua vida, você tem que falar aquilo ali de dentro para fora. E automaticamente aquilo ali vai fazer com que você trabalhe para Deus, com que você agora obedeça a voz de Deus. E aí você vai começar a ter um relacionamento com Deus. Você vai ter um relacionamento com Jesus. E vai ficar menos complicado para você entender a palavra dele. Porque você vai tentar se alimentar como um bebê tenta se alimentar todos os dias do leite materno. O bebê, ele mama incansavelmente. Quando ele acaba de mamar, ele pega no sono, depois quando se acorda quer mamar de novo. E essa sede, ela não acaba, e isso é necessário para que haja o desenvolvimento. Assim somos nós. Nós precisamos de nos alimentar da palavra de Deus para que a gente se desenvolva, se desenvolver espiritualmente, eu falo. Quando a gente consegue entrar nessa linha de desenvolvimento espiritual, pronto, meu amigo. Aí eu posso afirmar que você está indo no caminho certo. Haverá tropeços, haverão muitos tropeços. Os tropeços da vida nunca vai nos deixar. Mas se você tiver fé em Deus, se você confiar e tiver comunhão com Ele, você vai entender que aquele tropeço não é nada diante da glória de Deus. Se você confia em Deus, se você tem comunhão com Deus e sabe o que Ele está te dizendo e sabe o que Ele está te pedindo, aí, meu amigo, pode confiar e deixe chover canivete aí, deixe cair pedra, deixe cair fogo e nada vai te atingir, porque a palavra dele é mais poderosa do que a nossa capacidade mental possa alcançar, possa imaginar. A gente não tem como alcançar esse entendimento sobre o poder de Deus, sobre a glória de Deus. Mas o que a gente tem que fazer é aquilo que está ao nosso alcance. Ter fé. Se converter, né? Ter fé, se arrepender dos pecados. E aí, deixe o Espírito Santo nos conduzir. Então, meus irmãos, eu finalizo esse estudo de hoje falando a frase que Jesus falou no verso 27. Para Deus, tudo é possível. A paz do Senhor Jesus para vocês. Fiquem com Deus. Espero que esse estudo tenha edificado a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua caminhada. E que o Espírito de Deus, ele repouse em sua vida, no seu coração, e que você o aceite em espírito e em verdade, e o sirva com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Faça isso, que você também irá morar no reino de Deus. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.